Olá, tudo bem? Estamos ao vivo. O pessoal está me vendo bem aí, tranquilo? Ouvindo bem? Tá certo. Obrigado então pela participação aí dos dois médicos que estão comigo, né? Entrevistando e querendo sanar algumas dúvidas em relação à administração da saúde. Vamos lá, primeiro passo. Em relação à primeira pergunta do Dr. Guilherme, ele me perguntou como fazer as boas práticas de atendimento na saúde, a humanização propriamente dita, né? E o Dr. Hugo me perguntou como eu posso alavancar e ter resultados na minha clínica de pequeno porte. Isso é extremamente importante. Então, respondendo à primeira pergunta, para nós termos um bom atendimento, com boas práticas, né, de atendimento na saúde, como oferecer esse tipo de serviço aos nossos pacientes, é muito importante. O primeiro objetivo a ser alcançado é processo de recrutamento, seleção e treinamento dos profissionais que estarão atendendo aos nossos pacientes, né, de uma forma objetiva. Mas essa seleção, esse treinamento e essa orientação direcionada, ela tem que ser muito voltada à área específica daquela determinada especialidade. Exemplo, se você é um oftalmologista, a sua recepcionista ela tem que ter todas as boas práticas de atendimento na sua área de atuação. Ela tem que conhecer, ela não precisa ser uma técnica, mas ela tem que ter um conhecimento que eu chamo de teórico prático. Né, teórico científico. O que é isso? É ela ter o mínimo de conhecimento de todos os tipos de exames e procedimentos que são feitos na sua clínica, né, para que ela possa orientar o mínimo da forma mais eficiente possível ao paciente. Por exemplo, ela tem que saber sobre catarata, ela tem que saber sobre diversos procedimentos na área oftalmológica. Por exemplo, se for na área de cardiologia, a mesma coisa, né? Na área gastro, a mesma coisa. Tem procedimentos que exigem um preparo de longas datas, 2 dias, né? É um período de tempo, que eu digo, duradouro. Então, isso é extremamente importante. Então, para você ter boas práticas de atendimento, começa-se lá atrás, no processo de recrutamento, seleção e treinamento desses profissionais, dessas recepcionistas, dos atendentes, as pessoas que estarão ali na frente recepcionando os pacientes, que na verdade elas são o cartão de visita da sua instituição de saúde. E para isso elas têm que ter um conhecimento profundo do que estão fazendo. Eu estou falando de conhecimento profundo no sentido de processos, né, administrativos ali internos, que nós sabemos que a recepção da saúde ela é extremamente ampla, né, e complexa, porque você tem que entender de inúmeros convênios, cada convênio é uma forma de faturamento, então a recepcionista tem que ter esse conhecimento e o conhecimento técnico-científico que eu acabei de citar, porque se ela está na área de oftalmologia, ela tem que conhecer todos os procedimentos, né, da forma mínima necessária para que ela possa orientar o paciente corretamente em relação ao preparo, tá certo? E como ele vai vir, né, no ato da execução desse procedimento de uma forma mais tranquila e sabendo exatamente o que vai ser feito, tá certo? Esse é um ponto. Então nós começamos para ter as boas práticas de atendimento na saúde, né? Essas boas práticas começam lá atrás, no processo de recrutamento, seleção e treinamento. Aí nós estamos falando de perfil. A pessoa tem que ter um perfil. Trazendo isso para a área mais técnica dentro da saúde, você não vai contratar, por exemplo, um enfermeiro, né, que não tenha perfil para tratar com a área de pediatria. Ou vice-versa, você não vai contratar um enfermeiro que não suporta, por exemplo, tratar com pessoas idosas, né? Então, a geriatria. Então, tudo isso aí é muito interessante de ser analisado de uma forma muito profunda, porque o profissional ele tem que atender a perfis profissionais. E esse perfil é estabelecido por quem? Pelo gestor, pela clínica, e eu quero um profissional que venha a atender a esse determinado perfil. Então nós estamos linkando as boas práticas de atendimento ao processo de recrutamento, seleção e treinamento. Nesse treinamento a pessoa vai receber todo o script do que deve ser feito e as boas práticas efetivamente, entender o que deve ser feito e aí aplicar. E para ela aplicar, ela tem que ficar como sombra, eu cito isso na saúde. É o que? Ela ficar ali sendo espelho da pessoa que está fazendo isso já, que tem o domínio total, né? O domínio da explicação de um preparo, o domínio da explicação daquele procedimento, entendeu? Aí sim você vai ter uma profissional que vai conseguir interpretar, né, ali no dia a dia as necessidades do paciente e converter isso aí em procedimentos mais tranquilos em relação ao paciente e em relação à clínica. O paciente vai vir confortável, sabendo o que tem que ser feito e muitas das vezes com preparo bem feito, porque se não for um preparo bem feito, dependendo do procedimento, nem se faz. Exemplo, colonoscopia, exige-se um preparo, né? Exige praticamente, em alguns casos, 24 horas, em outros 48 horas, são praticamente 2 dias. Imagina uma recepcionista não preparada para tal, e ela ter que fazer esse preparo, o paciente ter que fazer esse preparo, ele mora no interior e não foi orientado para tal. Ele vai chegar na sua clínica, vindo de longe, e não vai poder fazer o procedimento porque ele não tinha feito o preparo devido.
Então, começa-se por aí. As boas práticas de atendimento começam-se lá atrás, no processo de recrutamento, seleção e treinamento dos profissionais, atendendo ao perfil pré-estipulado pela sua clínica. E a partir daí, deve-se ser feitas reciclagens contínuas, porque as coisas mudam, agora até com a tecnologia está mudando muito rapidamente e nós temos que atender a esse critério, tá certo? Então, o início de tudo, né, na gestão profissional, é você ter uma boa equipe de recepção, e para você ter uma boa equipe de recepção, esses profissionais têm que atender ao perfil pré-estabelecido, eles têm que ser orientados para tal e ter o conhecimento profundo, né, do que estão fazendo. Então você não vai pegar uma recepcionista hoje e amanhã ela vai estar dominando a tua clínica, né, sabendo exatamente os pormenores e qual é a pinça que o médico lá no procedimento vai estar utilizando. Então isso é com o tempo, né? Então com o tempo realmente as pessoas aprendem isso, mas para tal nós podemos encurtar isso aí com um treinamento direcionado, específico e com todas as especificidades da sua clínica em especial, tá certo? Então eu acredito que eu tenha respondido essa primeira pergunta. As boas práticas irão te nortear a ter resultados efetivos, pacientes satisfeitos e diminuir o estresse em relação à não informação correta de procedimentos a serem executados, tá certo? Agora, respondendo à segunda pergunta que o doutor me questionou, como que eu posso ter uma alavancagem numa clínica de pequeno porte, né? Eu já alavanquei várias clínicas, né, institutos médicos, e tenho conhecimento de causa teórico e prático. Então eu criei um sistema que se chama 13 ferramentas de gestão profissional na saúde, né? E dentro desse sistema é como se fossem 13 módulos específicos, né, muito peculiar à área da saúde, por exemplo, o faturamento, que é extremamente complexo, né? Então o que eu posso lhe afirmar com um ganho de causa em inúmeros cases de sucesso, doutor, é que na verdade se você seguir um passo a passo e direcionar a sua gestão como um todo de uma maneira profissional, não estou falando da área técnica científica, da medicina, estou falando da área de gestão profissional, você tem como sim alavancar a sua clínica num curto período de tempo. Exemplo, dentro desses módulos nós começamos lá realmente com as boas práticas de atendimento e a humanização na saúde, que é onde envolve todo o critério que eu já associei a essa resposta primeira que eu passei para o doutor em relação às boas práticas de atendimento na saúde. Então nós temos que ter um processo de recrutamento, seleção e treinamento muito bem feito, certo? Nós temos que ter treinamentos específicos por área de atuação. Se a pessoa da recepção, esse treinamento vai ser específico, as boas práticas vão ser inseridas nele, certo? Nesse profissional, seja recepcionista homem ou mulher, né? Porque hoje nós temos essa questão de atendimento independente da questão de sexo, se é masculino ou feminino, mas o treinamento é para todos, né? Em relação às outras áreas de atuação, faturamento, que é extremamente complexo, também o treinamento direcionado a essa área. O processo de legalização das clínicas e dos institutos tem que ser feito. O processo financeiro, que é extremamente complexo, e a grande maioria das clínicas que eu peguei é um caos. Então a gente tem que realmente fazer toda a diferença numa gestão muito profissional, onde você possa ter os resultados e a sua clínica, ao final do mês, você pegar os seus relatórios e você entender e ver qual é o capital de giro, o capital circulante líquido, o que realmente sobrou, né? Quais são os custos inerentes a isso. Então esse é um dos módulos. Então dentro dessas 13 ferramentas de gestão eu vou dar recepção, né, que são as boas práticas de atendimento, faturamento financeiro, né, corpo técnico de enfermagem, legalização, programas, todos os programas que nós temos dentro da saúde, né, PCMSO, PPRA, os POPs, que são extremamente importantes e uma exigência legal até das nossas fiscalizadoras, né, que é a Anvisa e todos os outros órgãos fiscalizadores. Então nós temos que atentar a tudo isso. E você só vai conseguir alcançar o êxito se você tiver toda essa linha de atuação nas esferas de gestão profissional, das 13 esferas que eu cito, se você estiver alinhado, né, de uma forma muito profissional e começa a dar o exemplo a seguir, desde a recepção, que sabe o que está fazendo, que faz todo o processo de fechamento do dia, que passa para o faturamento, o que deve ser o faturamento, o financeiro, o que deve ser o financeiro, né? O corpo técnico de enfermagem sabe exatamente fazer o controle do material médico hospitalar, que é extremamente importante, muitas clínicas não têm controle nenhum do seu estoque. Então, isso é algo que faz total diferença para qualquer instituição de saúde. Imagine você, o doutor que me fez o questionamento das boas práticas e o doutor que me perguntou sobre a alavancagem. Imagine você ter uma recepção eficiente que não traga estresse, ou ao contrário, ela minimiza o estresse
e consegue resolver todas as problemáticas do paciente de uma forma ali que sana as suas dúvidas, e ele vem confortável para o seu procedimento. O seu faturamento e o seu financeiro está organizado de forma que o fluxo flua tranquilamente, né? Você tem a parte legal e dos programas todas atendidas, né? E você, ao final do mês, você tem os seus relatórios prontos, de você ver as estatísticas de atendimento, do número de atendimentos a maior que você fez a mais, né? E você ter esse capital de giro disponível, sabendo as suas despesas, os seus custos e tudo que é inerente à sua clínica. Isso eu não estou nem falando de coisas mais complexas, de análise de balanço patrimonial, de análises financeiras estratégicas, né, de índice, etc. Eu estou falando de coisas simples, que a maioria das instituições de saúde estão pecando e por isso estão deixando muito dinheiro. Eu peguei vários casos de faturamento, que o faturamento não tinha mais como recorrer, porque a recepcionista não sabia, o faturista piorou, e aí com isso arrolou-se 4, 5, 6 meses, e quando o médico foi ver, ele tinha um valor vultuoso perdido, que não tinha mais nem o que fazer. Tá certo? Que nós temos prazos. Embora os convênios demoram a pagar 30, 60, 90 dias, dependendo do convênio e do acordo pré-estabelecido na contratualização, ou nos contratos de uma forma direta, então isso aí faz total diferença. Mas, para tal, nós temos que ter profissionais em todas as áreas de atuação dentro da nossa clínica, ou do nosso instituto, ou do hospital, que saibam exatamente o que estão fazendo, para que esse elo, nesse primeiro momento, ele saia daqui, bem feito, passe para todos os demais setores e isso flua de uma maneira que todos sabem exatamente o que estão fazendo, para que no final o gestor ou o médico, quando administra sua clínica, ele tenha o total controle do número de atendimentos, da eficiência que foi gerada na recepção, do faturamento que foi os recebíveis e os não recebíveis por glosas, né? Muitas vezes acontece por erros do que? Lá da ponta, entendeu? Então, olha o quão importante é tudo que está sendo dito aqui. Então, eu espero sinceramente, doutores, que eu tenha respondido aos senhores, tá certo? Eu agradeço a pergunta dos dois, tá? Obrigado, obrigado. E aí, eu espero realmente que eu possa ter dado um insight mínimo para que vocês tenham um entendimento de como resolver essas problemáticas. E saibam que não existe espaço para amadorismo. Nós temos que realmente fazer a diferença com profissionais que saibam o que estão fazendo, porque senão você não vai ter eficiência e vai virar um caos, né? Como assim um caos? O atendimento mal feito, o paciente chega estressado, o enfermeiro não sabe se tem propofol, se tem luva, se tem scalp, entendeu? Então isso faz total diferença, né? Então nós temos que ter um alinhamento profissional em todos os âmbitos, né? Na área técnica científica, que eu falo que é a área da medicina em si e do corpo de enfermagem como um todo, corpo técnico, né? Muito bem preparado, embasado, sabendo exatamente o que está fazendo, porque nós temos vários protocolos internos de enfermagem para fazer, e o corpo de recepção. Então nós temos que ter todo esse conjunto alinhado para que a gente possa fazer a diferença, lograr êxito e com certeza alavancar todas as instituições, como eu tenho feito em vários casos e cases de sucesso. Tá certo? Então, muito obrigado, fico à disposição de vocês, espero ter sanado as dúvidas dos dois médicos, né? Espero ter contribuído o mínimo possível e fico à disposição dos demais que estão online, tá bom? Muito obrigado, Paulo Roberto Jara, administrador especialista na administração da saúde, tá certo? Obrigado.